A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o número 4, o quarto principal evento da Bíblia. O primeiro foi Adão, lá no paraíso do Éden. O segundo foi Noé, com o dilúvio. O terceiro, Moisés, com a saída do Egito. E o quarto principal evento, o nascimento de Cristo. Mas veja que também na natureza nós temos o número 4. A lua tem 4 fases, né? A lua nova, quarto minguante, quarto crescente e lua cheia. Os pontos cardeais também são 4, né? Norte, sul, leste e oeste. No corpo humano, né? Nós temos o aparelho digestivo, o aparelho circulatório, respiratório e reprodutor. Novamente 4. O crânio, né? Os ossos pares, são 2 parietais e 2 temporais, dá 4. E os ossos ímpares é o frontal, occipital, estenoide e etenoide, também são 4. Veja que a natureza também representa o número 4, como o ser humano também tem, né, a divisão do nosso crânio, né, em 4 ossos pares e 4 ossos ímpares. Mas na Bíblia, né, nós temos na Bíblia o número 4 e seus múltiplos, né, aparecem mais de 500 vezes. Por exemplo, o 4, o 40, o 400, o 4000. Então são os números múltiplos de 4. Mas aparece mais ou menos 500 vezes na Bíblia. Começando lá em Gênesis 2, no versículo 10, né, saía do Éden um rio que se divide em 4 braços. Então, novamente o 4. No dilúvio, lá em Gênesis 7, 4, 12 e 7, 17. Choveu 40 dias e 40 noites, né, o dilúvio. Veja que novamente aparece o 4. Lá em Gênesis 15, 13, a maldição do povo de Israel, quando Abrão quis dar seu servo Eliezer como herdeiro, Deus falou que certamente eles seriam peregrinos em terra alheia, no Gênesis 15, 13, e seriam afligidos por 400 anos. Veja bem que, né, 400 anos, um múltiplo de 4. Mas também diz no Gênesis 15, 16, quando José, né, que voltou para o Egito, diz que a 4ª geração voltaria para o Egito. Então foi Abrão, Isaac, Jacó e José. A 4ª geração voltou para o Egito. E lá eles ficaram também, né, 30 anos em prosperidade e depois mais 400 anos cativos. Veja que novamente, né, aparece o 400. Gênesis 19, 29. Deus se lembrou de Abrão e tirou Ló. Veja, tinha Ló, a esposa e mais 2 filhas. Novamente o 4. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele se lembrou de Abrão e tirou Ló daquele lugar. Veja também que lá em Gênesis 25, 2, Isaac tinha 40 anos quando se casou. Gênesis 26, 34, Esaú também tinha 40 anos quando se casou. Então, novamente, não o 4. Êxodo 24, 18. Moisés ficou no Monte Sinai, por 40 dias e 40 noites para receber as primeiras tábuas da lei. Gênesis 25, 12, né? A Arca da Aliança tinha 4 argolas de ouro, cada uma em cada ponta. Veja que novamente aparece o 4. Êxodo 26, 32 e Êxodo 27, 16 diz que o véu do tabernáculo era posto em 4 colunas. Então o véu que cobriu o tabernáculo era posto em 4 colunas. Né? Êxodo 34, 28. Moisés fica no monte pela segunda vez, mais 40 dias e 40 noites. Quando ele quebrou as primeiras tábuas, pela primeira vez foi Deus que escreveu, pela segunda vez agora é ele que teve que escrever, entalhar as leis novamente nas tábuas. Números 14, 34. Por causa da murmuração, o povo ficou, né, na terra lá, ficou espiando a terra por 40 dias. E esses 40 dias, cada dia representava um ano, que foi os 40 anos, né, que o povo ficou no deserto. Números 14, 34. Deuteronômio 9, 11, 18 e 25. Moisés recebe a tábua no monte, né, e fica 40 dias e 40 noites, novamente. 9 e 11, no fim de 40 dias e 40 noites, Deus deu as tábuas. No 18, Moisés fica
de jejum 40 dias e 40 noites. Veja que ele ficou igual Jesus Cristo, né? 40 dias e 40 noites de jejum. 9:25. Prostrou ao Senhor 40 dias e 40 noites, igual Jesus, ficou orando os 40 dias e 40 noites. No 10:10 esteve no monte 2 vezes, né? E ficou lá em Deuteronômio 10:10, que ele teve 2 vezes, confirmando que ele ficou 2 vezes 40 dias e 40 noites no monte. Né? Veja bem, Deuteronômio 8:2, o Senhor guardou, né, o povo no deserto por 40 anos. Está lá em Deuteronômio 29:5 também. No 8:4, a roupa não se envelheceu e os calçados não se estragaram e os pés nem se incharam. Está lá em Deuteronômio 8:4 e também Juízes 3:11. Tá? Aliás, desculpa, Juízes 3:11 não, é só 8:4 e Deuteronômio 29:6. Juízes 3:11. Otinel livra Israel de Guza, rei da Síria, e o povo teve paz por 40 anos. Quer dizer, você vê que teve uma guerra ali e Otinel livrou o povo de Israel, né, de Cusa, do rei da Síria, e ficaram em paz 40 anos. Juízes 13:1. E Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos de Deus, e ele entregou os filisteus por 40 anos. Veja, depois de tudo que Deus fez, eles voltaram a errar e Deus entregou eles para os filisteus por 40 anos. 1 Reis 2:11, Davi reinou 40 anos. Também está lá em 1 Crônicas 29:27. 1 Reis 11:42, Salomão reinou 40 anos. Também é a mesma coisa. Neemias 4:21, Deus sustentou seu povo por 40 anos no deserto. Não lhe faltaram nada, nem suas vestes se estragaram, nem seus pés se incharam. Veja bem, nem os pés se incharam. Provérbios 30:24. Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. Então vamos lá. Provérbios 30:25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. No 30:26, Provérbios, o coelho são um povo débil, e contudo fazem as suas casas nas rochas. 30:27, os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. 30:28, a aranha ou a lagartixa que se apanha com a mão e está nos passos dos reis. Então esse é o que Salomão fala das 4 coisas pequenas que são grandes. Né? Isaías 11:12. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregarão desde os 4 confins da terra. Essa é a profecia sobre a nação de Israel que temos hoje, né? Profecia de quando Israel foi restaurado, que as pessoas vieram dos 4 confins. E Jeremias ainda fala assim, 49:36. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos dos céus e os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá nação aonde venham os fugitivos de Elã. Então aqui seria o contrário, né? Aqui seria quando Deus estava pondo o povo para se dispersar por causa do pecado, né? Então Jeremias estava falando sobre o rei Nabucodonosor, que iria lá invadir e destruir todas as cidades. Ezequiel 1:6 e 10 e o 15. Os 4 rostos dos animais, 4 rostos, cada um com 4 asas. Então aqui fala da visão de Ezequiel do rio Quebar. Ezequiel 37:9. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza os filhos do homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. Então essa é a profecia de Ezequiel sobre o vale dos ossos secos. Os espíritos aqui é espírito das próprias pessoas, tá? Não é espírito de Deus nem o Espírito Santo. Era o espírito que estava dormindo das próprias pessoas que estavam ali. A profecia dos 4 animais representando 4 reinos. Daniel 7:6 e 17. Profecias do final dos tempos, né? Então, aqui está falando dos reinos do final dos tempos. No Novo Testamento, Mateus 4, Jesus sendo tentado no deserto, jejuou 40 dias, né? Está em Marcos 1:12,
13 e Lucas 4, 1 a 13. Então você vê que Jesus foi igual a Moisés, ficou 40 dias jejuando no deserto. E Moisés ficou no Monte Sinai. Mateus, 4, quando fala no comecinho do 4, 1 em diante, Jesus sendo tentado no deserto, jejuou 40 dias. João 11, 17, Jesus ressuscita Lázaro no quarto dia. Por que ele ressuscitou no quarto? Porque até o terceiro dia os judeus acreditavam que os mortos podiam ressuscitar. Então ele ressuscitou no quarto dia. Atos 1, 3, Jesus depois de ressuscitado apareceu vivo a muitos durante 40 dias. Então veja que Jesus depois que ressuscitou ainda apareceu a muitos por 40 dias. Atos 7,30. Depois de 40 anos, Moisés saiu do Egito, o anjo do Senhor, estava lá, apareceu na sarça ardente. Então, quando Moisés já estava fazendo os 80 anos, depois de 40 anos que ele saiu do Egito, ele saiu de lá com 40, apareceu o anjo do Senhor, que aqui é o próprio Jesus Cristo. Atos 10, 11. Deus manda a Pedro um grande lençol atado pelas 4 pontas com todo tipo de animal puro e impuro, para Pedro comer, e ele nega 3 vezes. Veja bem que Pedro continua negando a Deus, Negou a Jesus, agora negou a Deus 3 vezes. Então, porque Pedro só queria pregar para os judeus, não queria pregar para os gentios. Por isso que Deus falou para ele comer aqueles 4 animais. Aí, todos aqueles animais, Porque ali, estava pondo espiritualmente que Pedro falava que nada entrou de impuro na boca dele, mas ele também não queria pregar para ninguém que não fosse judeu. Atos 13, 21. Saul reinou por 40 anos. Veja bem que Saul também reinou por 40 anos. Vamos lá. Em Apocalipse, a visão dos 4 animais no Apocalipse de João, lá no livro de João, Apocalipse. 4, 6. 4 animais cheios de olhos. No 4, 8. Apocalipse 4:8. Agora vamos falar só do Apocalipse. 4 animais com 6 asas, cada cheios de olhos. No 5:6 a mesma coisa. 4 animais. No 5:14, 4 animais que diziam amém. 7:12, 4 anjos foi dado poder para danificar a terra. No 9:14 e 15 diz que esses 4 anjos foram soltos, preparados para uma hora, para um dia, um para o mês e um para o ano, para matar 1/3 da parte dos homens. Então esses são os anjos do Apocalipse, são os anjos que foram destinados a matar 1/3 dos homens que havia na terra. Então representava a hora, outro representava o dia, o outro um mês e o outro um ano. Apocalipse 14:3, os 144 escolhidos dos judeus cantavam diante dos 4 animais e os 24 anciões, e ninguém podia entender aquele cântico, somente os 144 mil que foram comprados da terra. Então esses 144 mil são dos judeus, 12 mil de cada tribo, Não são como algumas religiões falam aqui, que são os anciões da igreja deles, os escolhidos. Não, esses são a comitiva, que na Bíblia diz que onde Jesus ia, eles iam atrás. Então esses 144 eram os escolhidos judeus, que era a comitiva de Jesus para pregar o evangelho, na época do anticristo, e depois eles foram, junto com Cristo, foram levados, para o milênio, e lá eles eram a comitiva de Jesus. Nós não vamos ser a comitiva, nós vamos ser os sacerdotes e reis, aqueles que forem arrebatados, antes do anticristo, e aqueles que não negaram a Deus, não negaram a Cristo quando o anticristo estava reinando. Todos esses que morreram em nome de Cristo também vão ser lá arrebatados e transformados com o corpo glorificado e vão estar lá reinando junto com Deus. Amém? Então veja que o número 4 tem muita influência, que é o 4º principal evento da Bíblia, tem muita influência, na nossa vida. E a Bíblia, você vê, tem mais de 500 menções falando sobre o 4 e seus múltiplos. Eu não vou pôr todas, porque não tem nem condição de eu pôr todas elas, E também as passagens que registram 4 pessoas, ou 4 eventos, ou 4 coisas, Mas veja bem, a semana que vem nós vamos falar dos desafios do século XXI para a igreja. Quais são os desafios que a igreja está enfrentando hoje, no século XXI?
Então, aguarde. Quarta-feira nós vamos comentar sobre isso. Amém? Aí vocês que tem aí, compartilharam em vermelhinho aí, a flechinha aí, compartilha. Inscrevam-se também, né? Inscrevam-se aí para poder receber os novos vídeos e façam o joinha, para que nós podemos saber se vocês estão gostando. Amém? Não esqueçam de compartilhar e de se inscrever. Amém? Até a próxima. Deus abençoe a todos.